Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube. Uma das mensagens aqui, essa aqui é do Enésio Barbosa. Enésio Barbosa é da minha ala, né? Casado com a irmã Lúcia. Tá bom? Um forte abraço aí para vocês. É um casal que eu admiro muito. Então, ele escreveu aqui o seguinte, né? Bom dia, professor. Aí ele fala aqui, sobre a construção da cidade de Sião. Eu queria muito fazer parte desta linda cidade, né? E aí ele coloca aqui, até amanhã, bom para todos. Então, sim, Enésio, eu também quero fazer parte dessa cidade linda de Sião, tá bom? Mas dentro do contexto histórico daquela época, né, conforme nós estávamos estudando ontem, era uma foram, né, para a independência lá no Missouri com grandes expectativas, né? Mas chegou lá, a realidade era bem outra, né? Era, era uma cidade pouco desenvolvida, né? A gente vai ver na mensagem de hoje que Edward Petter, né, que era bispo ali para organizar as coisas, ele chega a dar uma desanimada ali, né, na questão ali dessa cidade de Sião. Inclusive, na seção 57 de Doutrina e Convênio, lá no cabeçário, fala do que Joseph Smith perguntou ao Senhor, né? Ele pergunta assim ao Senhor: quando será Sião edificada em sua glória, bonita, né? Então até Joseph Smith queria saber quando que seria essa cidade gloriosa e bonita. Conforme nós vimos, essa cidade terá que ser construída, tá bom, por nós, né? Não é chegar num local bonito. E também a estrutura em si, como construção, até que é fácil de se fazer, tá bom? O mais difícil mesmo é edificar um povo puro de coração, que sejam unos de coração para habitar essa cidade. Eu acredito que o processo de construção já vai unificando as pessoas, tá bom? Como diz o presidente Nelson, né? É mais fácil construir um templo do que edificar um povo, né, para estar dentro do templo. Então, a cidade de Sião não é somente a cidade, mas a civilização, né, que vai fazer essa cidade realmente ser bela, tá bom? Então nós vemos que o Senhor é especialista em fazer isso, tá bom? A gente tem que lembrar lá que quando Brigham Young ele chegou em Lago Salgado e ele disse: este é o lugar. Aquilo era um deserto, né? Não dava, feio demais aquele lugar ali, né? E ele enxergou, ele olhou com os olhos da revelação que Deus deu para ele. E ele falou: ali era o lugar. E olha só, né? Quem olha hoje para Salt Lake City vê uma cidade super desenvolvida, linda, maravilhosa, com verdes, muitos, né? Então, olha só que diferença. Também uma outra cidade que a gente vai estudar mais para frente aqui vai ser Nauvoo. Nauvoo, ele vai ser uma cidade construída pelos membros da igreja. E parte da cidade de Nauvoo era um pântano, né? Então eles dão maior trabalho, eles desviam o curso do rio, bombeia, né, toda a lama, a água que está naquela região e constroem uma linda cidade, né? Até um templo será elegido lá, o templo de Nauvoo. Então veja que o Senhor pode pegar lugares realmente horríveis e transformar eles em lugares belos, tá bom? Mas não é de se espantar que quando chegaram em Independência, aquela grande expectativa, falar, mas é esse lugar aqui, né? O lugar não era muito propício, né, para dizer que seria uma grande civilização ali, uma cidade santa, tá bom? Mas o Senhor é perito de fazer isso não somente com o local, mas também na vida das pessoas. Pense em Pedro, um pescador. O que o Senhor fez de Pedro, né? Como o testemunho de Pedro cresceu e ele se tornou um excelente líder ali da igreja. Então o Senhor pode fazer essa mudança, tanto nos locais físicos, mas principalmente dentro de nós, tá bom? Eu acho que esse é o mais importante. Vamos lá então aqui, continuando a nossa estudo aqui, nós estudamos Doutrina e Convênio, seção 58, nós estudamos até o versículo 12, hoje a gente vai do versículo 13 em diante. Aqui diz o seguinte, no 13, para que o testemunho saia de Sião, sim, da boca da cidade da herança de Deus. Então o testemunho, eu acredito que as pessoas que estão ali que vão conseguir prestarem testemunho e trazer mais gente para Sião, tá bom? Mas é um grande trabalho aqui pela frente. Olha só o que acontece aqui no versículo 14 e 15, se referindo a Edward Pecker.
né, que era o bispo, tá bom? Então o Edward Parker vivia lá em Ohio e a revelação mandou ele vir para o Missouri também, mas quando ele chegou lá, estava essa cidade em frangalhos, né? Então era muito difícil com os recursos que ele tinha ali, realmente construir uma cidade de Sião. Então aqui no versículo 13 e 14 diz assim, é o versículo 14 e o 15. Sim, por essa razão mandei-vos aqui, e escolhi meu servo Edward Packer e designei-lhe sua missão nesta terra. Mas se ele não se arrepender de seus pecados... Ora, Edward Packer, né, era um homem zeloso, né? Ele não cobiçava nada, era um exemplo, né? Por que o Senhor está mandando ele se arrepender aqui? Justamente porque ele não estava tendo esse incentivo, ele não estava incentivado a ver, né, poucos recursos para construir essa cidade, e a cidade do jeito que estava ali. Então, acredito que isso acontece também com muitos membros da igreja em seus chamados. Às vezes a pessoa não enxerga o potencial que tem as pessoas, porque chama para vir fazer uma limpeza, é aquela luta, chama para fazer faz uma atividade, é pouca pessoas que vão lá apoiar na atividade. Então, às vezes é difícil trabalhar com as pessoas, e Eduardo Perk chegou a dar uma desanimada, e aqui o Senhor está chamando ele no arrependimento por conta disso, tá bom? Então aqui no versículo 15, diz, se ele não se arrepender de seus pecados, que são incredulidade, ou seja, falta de crer, de cegueira de coração, ele não conseguia ver a cidade de Sião ali, tá bom? Cegueira de coração, que acautele-te para que não caia. Bom, essa aqui é a primeira vez que a gente vai ver uma repreensão dessa severa a Edward Packer, né, o bispo aqui. E também vai ser a última, tá bom? Porque ele se arrepende, ele faz o melhor de si após esse chamado do Senhor aqui, tá bom? Inclusive, ele foi um dos primeiros a pisar ali nessa cidade, né? E aqui é 1831, quando foi em 1839, né, quando eles forem expulsos ali desse lugar, ele vai ser o último a sair. Então a visão dele, né, muda ali. Acredito que ele morre ali nessa cidade, eu não tenho certeza. Então ele vai morrer em Nauvoo, se eu não me engano, né, na pesquisa que eu tinha feito aqui. Mas eu não me lembro agora. Mas eu sei que dessa cidade aqui ele vai ser o último a sair, tá bom? Continuando aqui a revelação, né? Quando Edward Peck ele vai para essa cidade, e ele vê ali, ele fica meio desanimado, como eu falei, ele é chamado a arrependimento, e quando ele vai, ele tem a perspectiva de ficar pouco tempo lá. A esposa dele e as 5 filhas que ele tinha ficado em Ohio, né? Mas a revelação também mostra que ele deveria ficar ali e não voltar para Ohio. Então ele tinha que pedir, na revelação mostra que ele deveria chamar a sua família para Ohio, e ele não conseguiria ir lá para buscá-lo porque ele estava organizando muitas coisas ali, tá bom? Então ele manda uma carta para a esposa dele, a Lídia, tá bom? E ali ela está com seus 5 filhos para ela vir então para onde ele está. E olha só a realidade dessa carta, o que ele fala, né? Ele fala que ali eles vão ter muitos desafios. Vou ler aqui um pedaço dessa carta, tá bom? Aqui diz aqui, ó, a carta de Edward Parker, né, em agosto de 1831 para Lídia, revelou a sua própria insegurança na posição dele. Ele disse, você sabe que estou em uma situação situação importante, escreveu ele. E como sou ocasionalmente repreendido, às vezes sinto como se eu devesse cair, para não desistir da causa, mas tenho medo de minha posição esteja acima do que eu possa realizar para a aceitação de nosso Pai Celestial, né? Então ele rogou a sua mulher para que ore, para que ele não caia, né? Ele pede oração para a esposa dele para que ele se mantenha firme e não caia, né? Ele estava com receio de não conseguir cumprir as expectativas de Deus, né? É a maneira que ele coloca aqui nessa carta, né? Ele colocou aqui, ó, para realizar para a aceitação de nosso Pai Celestial.
Ele sente que ele não está acima, né, para cumprir esse chamado de bispo e ajudar a construir a cidade de Sião ali. Diz que tinha muito trabalho para se fazer ali, tá bom? Mas Deus, na verdade, ele aceita aquilo que nós temos para dar. Se nós estamos dando o nosso melhor, ele vai completar com o resto, tá bom? Então não fiquem preocupados com isso. Na carta ainda ele diz assim, ó, pensei que seria aconselhável ficar aqui contrariando minhas expectativas. Ou seja, quando ele foi para Missouri, ele pensou que ele ia voltar ainda para Ohio, né? Mas aí, contrariando a expectativa dele de voltar, ele tinha que ficar lá. Então agora ele vai pedir nessa carta que a esposa dele vá para Missouri. E aí a carta continua aqui, né? Ele também advertiu que uma vez que ele se juntasse a eles, né, no Missouri, teriam que sofrer por algum tempo e teriam muitas privações que não estavam acostumados há anos, né? Então, veja a esposa dele recebendo essa carta dizendo, olha, você vindo para cá, se prepara porque a gente vai ter muitas privações. Aqui não é uma cidade como Nova York, né? Então, vamos ter muitas privações aqui, né? Que nós não estamos acostumados há anos passar por isso. E qual é a resposta da esposa dele? Na carta aqui, a parte aqui diz assim, ó, Lídia voluntariamente ofereceu, Lídia voluntariamente obedeceu à revelação para mudar-se. Ela embalou então os seus pertences e pegou suas 5 filhas e viajou, né, para o oeste ali, lugar que nunca havia visto antes, né? Então, que mulher formidável apoiando o marido ali e ajudando ele, né? Então, essa é a parte aqui que Eduardo Peck foi chamar a atenção, mas nunca mais ele foi. Ele vai até o fim ali cumprindo, né? E de acordo com o Doutrina e Convênio, ele recebe, ele entra para sua exaltação quando ele falece também, tá bom? Então vamos lá. Doutrina e Convênio 58, versículo 16 ao 18. Falando ainda do chamado de Eduardo Peck como bispo, olha só o que fala aqui. Eis que lhe é dado a sua missão, e não será dado outra vez. E quem tem essa missão é designado para ser juiz em Israel, como nos tempos antigos, para dividir terras, heranças de Deus entre os seus filhos, e para julgar o povo pelo testemunho dos justos e com a assistência de seus conselheiros, de acordo com as leis do reino, e são dadas pelo profeta de Deus. Então, aqui fala do chamado de Eduardo Peck, que era bispo, e quem é bispo é juiz em Israel. Ajuda as pessoas, quando elas pecam, a se reconciliarem com Deus, tá bom? Fazendo metas e ajudando ali, tá bom? Aqui no caso de Eduardo Peck, ele tinha uma função a mais, que era designar porções para as pessoas viverem, tá bom? Designar terrenos, organizar e acomodar as pessoas que estavam chegando ali na cidade, tá bom? Mas o chamado de bispo, ele realmente é um juiz em Israel, tá bom? Tal como na antiguidade, como aqui revela. Doutrina e Convênios 58, versículo 19 e 20 diz assim: Pois em verdade vos digo, minha lei será observada nessa terra, e ninguém julgue, que ninguém se julgue governante, mas que governe Deus o que julga, de acordo com a própria vontade, ou em outras palavras, o que aconselha ou se assenta na cadeira de juiz. Então fala que apesar da pessoa ter o cargo ali de liderança, de ser um juiz em Israel, quem vai julgar é Deus. A pessoa tem que buscar a Deus para receber revelação para julgar, tá bom? Então Deus que é o governante aqui, na verdade. Versículo 21, que ninguém quebra as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país, né? Quem guarda a lei de Deus já vai estar cumprindo a lei do país aí. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes, até que reine aquele cujo direito é reinar, e subjugue todos os inimigos sobre os seus pés. Então, aqui no versículo 22, fala que nós devemos se sujeitar às autoridades governantes, tá bom? E pagar aí tributos, impostos, né?
aquilo que é direito fazer o pagamento. Então nós devemos fazer isso, ser cidadãos honrados. E ele fala aqui que nós devemos submeter a essas autoridades até que o verdadeiro rei chegue, Jesus Cristo, e coloque todos os seus inimigos aos seus pés, tá bom? Então, aqui eu até marquei aqui, mas não vai dar tempo, Romanos capítulo 13, Paulo também fala sobre isso, sobre nós sujeitarmos às autoridades superiores, porque toda autoridade é constituída por Deus, e que cada autoridade, né, cada governante vai responder ao Senhor o que ele fez naquele chamado, naquela posição que foi colocada ali, tá bom? Lembramos aqui de Pilatos, por exemplo, eu peguei aqui em João, capítulo 19, do versículo 9 em diante, né? Após os judeus falarem para Pilatos, não, ele tem que ser, a acusação para Jesus ser morto era de sedição, de motim, né, de revolta, mas não. Depois os judeus falaram para, nós temos uma lei e ele se fez filho de Deus, por isso ele deve morrer. E aí, quando Pilatos ouviu falar, né, que ele era o filho de Deus, ele ficou muito atemorizado, né? E aí o versículo aqui, João 19, versículo 9 em diante, diz assim: E entrou outra vez no pretório e disse a Jesus: De onde és tu? Jesus não lhe respondeu. E disse-lhe Pilatos: Não falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para crucificar e tenho poder para soltar? E respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Porém, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E desde aquele momento ali, Pilatos ficou tentando soltar Jesus Cristo, mas não deu certo, tá bom? Mas aqui o próprio Cristo falou: nenhum poder você teria, porque Pilatos praticamente ameaçou. Ele falou: você não está falando comigo, eu estou te perguntando, você não está falando? Você não sabe que eu tenho poder para crucificar você e também para te libertar? E aí Jesus Cristo responde: nenhum poder você não teria se de cima não fosse te dado, ou seja, se de Deus não fosse dado esse poder. E cada pessoa que tem esse poder, que é uma autoridade, ele vai responder perante Deus o que ele fez com essa autoridade que foi dada para ele governar, tá bom? A gente vê que tem governos que são alinhados mais com a vontade de Deus, mas existem governos também que vão contra os mandamentos de Deus, tá bom? E cada um vai responder ali pelos seus feitos. E cabe a nós, né, cumprir nossas obrigações como cidadãos. Continuando aqui, versículo 23 e o 24 aqui, diz o seguinte: Eis que as leis que recebeste da minha mão são as leis da igreja. Como tal, considerá-lo-eis, eis aqui a sabedoria. Aquele como falei a respeito de Eduard Preck, que a terra e a terra de sua subsistência e dos que com ele nomeou, com seus conselheiros, e também a terra de sua residência daquele a quem designei para cuidar de meu armazém. Portanto, que tragam suas famílias para essa terra, como decidirem entre eles e mim. Então, aqui o mandamento para ele trazer a família, ele já havia mandado aqui, né, logo depois dessa revelação, ele mandou a carta ali para a esposa dele, que é a parte que nós já lemos aqui. Vamos lá para finalizar aqui, versículo 26 diz assim, Pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu vos mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio, portanto não recebe recompensa. Então aquele que é mandado em todas as coisas, né, ele é um servo indolente. Essa palavra indolente aqui, ela vem da palavra aqui lentidão, indolência, lentidão. No dicionário tá aqui, aquele que manifesta pouca vitalidade. Vitalidade é aquela energia, né? Não é aquela pessoa que vai fazer as coisas, pouca energia. Então, a palavra indolente é aquele que não põe energia naquilo que deve fazer. E aqui o mandamento é claro, você não precisa esperar sempre que o Senhor manda. A gente não pode ficar aqui e falar, Senhor, o que você mandar eu vou fazer. E ficar só esperando, a gente tem que colocar a mão na massa, fazer a obra de Deus, tá bom? E aí sim Deus vai nos abençoar. Essa que é a questão aqui.
Vamos aqui, versículo 27, em verdade vos digo que os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Então, algo que a gente não vai perder é quando nós fazemos as obras de retidão. Inclusive, não, conforme o versículo anterior, não precisamos esperar que alguém nos mande. Então, é muito válido a gente fazer ministração, visitar alguém que a gente nem foi pedido para ir lá visitar, né? Bater porta, conversar, ver qual é a necessidade da pessoa, procurar ajudar. Então, isso é uma pessoa que faz sem precisar ser compelido aqui, tá bom? O tempo aqui já acabou. Eu vou finalizar por aqui, ó. Parei no versículo 26. Não, foi no versículo 27 que eu parei. Amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 28, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.